Meus amores, nessa vamos falar detalhadamente sobre a classificação binária. Na última aula comentamos sobre regressão, né? Inclusive fizemos um exercício prático e eu dei algumas dicas para vocês o que pode ser feito caso o modelo que você tentou fazer não fluiu, ou seja, você tentou fazer um bolo e o bolo queimou ou o sabor não ficou muito bom, o que pode ser feito, né? Vamos falar sobre a classificação binária. Nós já comentamos o conceito dela, né? Mas cabe refrisar novamente. Classificação binária porque só existem duas opções, né? Mas estamos tentando prever uma variável que é qualitativa, diferente da regressão, que nós estávamos tentando prever uma variável quantitativa. Aqui a variável em questão, ela é qualitativa, expressa uma característica, né? E ela pode ser nominal ou ordinal, né? E você pode representar através de 0 e 1. Por exemplo, se eu quero prever se uma pessoa vai ter probabilidade de ter um câncer, né? 0 pode ser não vai ter e 1 pode ser vai ter. Eu posso representar também por S, né, de sim, e N de não. Não importa como você vai representar essa informação. O que importa é realmente o sentido que está por trás dessa variável. Eu posso representar ela através de um número, através de uma letra, através de uma palavra, né? Tem câncer, não tem? Eu quero que você preste bastante atenção nesse detalhe, né? Eu já comentei isso, mas eu vou comentar novamente. Às vezes as pessoas batem o olho na variável e o fato de estar 0 e 1 quer dizer que obrigatoriamente a variável vai ser quantitativa? Não, tudo depende do sentido. Tem que se considerar sempre o contexto, beleza? Então, suponha que a gente tenha a seguinte situação. Eu vou construir um modelo que vai prever se a pessoa se vai ter probabilidade de ter diabetes ou não. E eu vou usar apenas uma única variável, né? Eu poderia usar mais? Sim, né? Mas vamos facilitar o nosso entendimento. O conceito para quando é mais de duas variáveis é o mesmo, né? Aliás, quando é mais de uma variável. Vou usar apenas uma. Eu vou prever se uma pessoa tem probabilidade de ter diabetes e vou usar uma única característica, que é justamente o nível de glicose no sangue. Vamos considerar que 0 é a probabilidade de não ter e 1 é a probabilidade de ter, né? Então, o nosso Y é a nossa target, né? Tem diabetes ou não? 0 não tem diabetes, 1 tem diabetes e o X é o nível de glicose. Então, aqui foram coletados alguns dados, né? Alguns registros de pacientes e esses dados nós iremos utilizar no treinamento do modelo. Né? São dados reais, ó. A glicose desse paciente aqui, 67, e ele não é um paciente diabético. Já esse aqui com 103, já é um paciente diabético. 114, paciente diabético, ó. 72 não é um paciente diabético, né? 116 é um paciente diabético, 65 não é um paciente diabético, beleza? Vou avançar um pouquinho aqui. Então, o algoritmo ele vai que a gente vai utilizar, independente de qual seja ele vai tentar encontrar uma função aproximada que associe as features com a target, né? Que associe o seu X com Y, ou melhor dizendo, que associe o nível de glicose com a probabilidade de ter diabetes ou não, né? Aí existem diversos algoritmos no mercado, né? Decision Free, existe Random Forest. Vamos falar da regressão logística. A regressão logística, embora o nome dela seja regressão, ela neste caso não vai ser utilizada para construir um modelo que preveja uma regressão, né? Só o nome que é regressão, mas estamos diante de um problema de classificação, né? E o algoritmo na regressão logística, ele vai tentar encontrar essa função como qualquer outro algoritmo, só que essa função ela tem uma curva em formato de S, de maneira que ele consiga separar as classes, né? Então aqui poderia ser uma função que ele encontrou, né? P igual a Y de 1. E aqui é a função, ó, a função que o algoritmo encontrou, né? A curva, né?
E aqui esse pontinho roxo é o que a gente chama de threshold, é limite. É o que separa as classes, né? Da classe 0 e a classe 1. A partir daqui, né, vai ser considerada classe positiva. A partir daqui, classe negativa, né? Ou melhor, classe 0, classe 1. Quando eu falo em classe positiva, classe negativa, não tem nenhuma conotação. Ah, classe negativa no sentido de ser ruim, entendeu? É apenas uma representação. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala de uma classificação binária, você vai ter um resultado final, se a pessoa tem diabetes ou não. Mas o algoritmo, na verdade, ele vai te dar dois valores. Ele dá, na verdade, a probabilidade para cada uma das classes. Se eu estou com duas classes, eu vou ter dois resultados. A probabilidade de ser a primeira classe e a probabilidade de ser a segunda classe. Ou seja, a probabilidade do paciente não ter diabetes e a probabilidade do paciente ter diabetes. A soma dessas duas probabilidades tem que ser igual a 1, né? São probabilidades complementares. E o resultado campeão é o que seja de maior probabilidade, né? Suponha, por exemplo, para esse paciente aqui, ó, a probabilidade da classe 0, ou seja, de não ter diabetes, foi 60%. E já a probabilidade de ter diabetes foi 40%. Logo, foi eleito como não provável diabetes, por causa justamente do valor maior que está na classe 0, entende? Então, lembre-se disso. Embora tenha um resultado campeão, sempre vai ter duas probabilidades, né? Probabilidade para cada uma das classes, né? Classe 0 e classe 1. E o resultado campeão, assim, né? O martelo, de fato, vai ser batido no que tem maior probabilidade. O threshold padrão é 0,5, né? Mas ele pode ser alterado, né? Você pode trabalhar com outros limites, né? Com outros thresholds, beleza? Então, suponha que eu coletei uma pequena base, aliás, alguns dados, e eu vou usar para testar o modelo. O que é testar? Avaliar os resultados. Como eu estou diante de um problema de classificação é um problema de aprendizagem supervisionada. Eu sei aonde eu quero chegar. Então, eu vou comparar, né, o que o algoritmo aprendeu com o valor original para saber se ele acertou ou se ele errou. Aqui neste caso, como se fala, quando se trata de supervisionado, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu quero que o algoritmo aprenda. É diferente do não supervisionado. Olha só, eu quero que você preste bastante atenção. Olha só. Então, suponha que tenha 66, o valor real, né, era 0. O algoritmo previu 0, usando aquela função lá. Aqui o valor era 107, o valor real era 1. O algoritmo, né, o modelo, depois que ele foi treinado, previu 1. Ele acertou. Aqui ele acertou e aqui ele acertou. Aqui também, ó, perceba que ele acertou, né? Aqui acertou. Agora, preste atenção neste caso aqui, ó. O valor real era 1 e ele previu 0. Então, aqui ele errou, né? Porque o valor original era 1 e ele disse que era 0. Aqui ele já acertou. Como é que a gente sabe se o modelo tá bom ou não? A gente vai avaliar através das métricas. Assim como nós temos métricas para regressão, que nós discutimos na última aula, né? MAP, MAI, e por aí vai. Nós temos também métricas para classificação. Eu vou apresentar basicamente 5 métricas para vocês, né? E antemão, se você pretende trabalhar com isso, né? Saiba que Machine Learning, além de você construir um modelo, a parte do modelo é mais fácil, gente. Avaliar os resultados costuma ser uma tarefa bem dedicada, né? Bem delicada, no sentido de realmente ser bastante negociável também com a área de negócio, né? Às vezes você não consegue um melhor modelo, mas você explica para a área de negócio, olha, eu consegui um modelo aqui que está dando acerto de 60%. Serve para você? Se servir, tá valendo. Se não servir, aí você pode tentar fazer alguns ajustes, beleza? Então, a primeira métrica que eu vou falar para vocês se chama matriz de confusão e ela serve de embasamento para as demais métricas, beleza? Possibilidade de resultado, nós vamos ter uma matriz
com 4 elementos, 2 linhas e 2 colunas. Se fossem mais classes, né, aumentaria exponencialmente. Porque olha só, quando você está falando de uma classificação binária, não é só apenas você verificar se ele acertou ou não. Na verdade, você pega se ele acertou ou errou e você destrincha em mais 2. Você vai entender o que eu estou falando, ó. A matriz de confusão, ela é composta por 4 elementos, né? Nós temos os verdinhos aqui, né, que eu coloquei, são os acertos. É o que a gente deseja com o modelo, que seja o maior número possível, né? Aí nós temos os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos. E aqui esses de vermelhinho são os falsos, é o que a gente pretende reduzir com a construção do modelo, né? Representa os erros. Então, a gente pretende reduzir os falsos, né? E aumentar os verdadeiros. Os verdadeiros existem duas possibilidades, né, de acertos, verdadeiro positivo e o verdadeiro negativo. O que seria, professor, verdadeiro positivo? Verdadeiro positivo é o seguinte, o original era verdadeiro, era 1. E o modelo previu corretamente, ele previu 1, então ele acertou. O paciente tinha diabetes e o modelo previu que ele tinha diabetes. Isso a gente chama de verdadeiro positivo. Entendeu? Vou repetir. Verdadeiro positivo. O original era verdadeiro, era 1. E o modelo disse verdadeiro, disse 1. Então o modelo acertou. E o verdadeiro negativo? É ao contrário, né? É o inverso. O modelo previu que era... Aliás, o original era falso. E o modelo previu falso. Então, um exemplo, o paciente não era diabético e o modelo disse que não era diabético. Ele acertou. E agora os falsos. Aí agora nós temos o falso positivo e o falso negativo. Falso positivo. O original era falso e o modelo diz verdadeiro. Ele previu verdadeiro. Então, olha só. O paciente não tinha diabetes e o modelo disse que tinha. É um erro, né? O paciente não tinha diabetes, era 0, e o modelo disse que ele tinha. Falso, positivo. O original era verdadeiro e o modelo disse que era falso, que era 0. Ou seja, o paciente tinha diabetes e o modelo disse que não tinha. Tá vendo? Então, a gente precisa avaliar, né? Repetindo, a intenção é a gente subir a taxa dos verdadeiros, né? Tanto o verdadeiro positivo como o verdadeiro negativo e diminuir os erros. Ou seja, na prática, diminuir os falsos positivos e os falsos negativos, beleza? Para calcular as demais métricas, nós iremos utilizar a matriz de confusão. Então, o que nós iremos fazer agora, né? Eu peço que você pause o vídeo e faça isso, é bem rapidinho, né? Você vai voltar esse slide anterior e vai contabilizar os verdadeiros positivos, os falsos positivos, os falsos negativos e os verdadeiros negativos. Eu sei que esse nome parece meio doido, a gente parece assim embaralhar, mas com o tempo você aprende, beleza? Vamos preencher essa tabelazinha aqui, ó. Aqui tem os dados, eu quero que você preencha aqui, ó. Beleza? Esses resultados aqui. Aqui é o verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e o falso negativo. Vamos preencher aqui, beleza? Quero que vocês preencham para mim. Dá uma pausa aí no vídeo e faça isso. Contabiliza, soma mesmo, beleza? Seguintes resultados. Então, eu tenho 2 como verdadeiro negativo. Perceba, ó, o valor original era negativo. O modelo previu negativo. E eu tenho 3 como verdadeiro positivo. O valor original era positivo e o modelo previu positivo. Aí eu tenho os erros, né? Falso positivo, ou seja, o valor original era negativo e o modelo previu positivo. E eu tenho falso negativo. O valor original era positivo, era 1, e o modelo previu negativo, beleza? Agora nós iremos calcular as métricas. Tudo começa com a Confusion Matrix, né? A primeira métrica que eu vou apresentar para vocês se chama acurácia. É conhecida também como taxa de acerto. Nada mais é do que quantos acertos o modelo teve. Basicamente, ela diz isso para a gente. Quantos acertos ele teve, independente se é um acerto positivo ou negativo, né? Se é um acerto da classe 0 ou acerto da classe 1.
Então, se eu fosse representar matematicamente, como é que seria? É o total de previsões corretas dividido pelo total de previsões. Isso é... Total de previsões corretas é o quê? São os verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos, dividido por todo mundo. Isso é, verdadeiro positivo mais verdadeiro negativo, mais falso positivo mais falso negativo, né? A acurácia, ela diz o seguinte: de todas as classificações, quantas que de fato o modelo acertou? Independente se é da classe 0 ou da classe 1. Quantas que ele acertou? Né? Se nós formos calcular a acurácia para esse modelo aqui, nós iremos ter o valor de 0,83, né? É só substituir os valores aqui. É claro que quando você está trabalhando lá com Python, existe o pacote Scikit-Learn, que nós já trabalhamos em alguma aula, que já tem função para calcular as métricas automaticamente. Mas eu quero que vocês não seja apenas um mero apertador de botão. Entenda realmente o que está por trás. Quando você chama a função lá para exibir as métricas, o que é a acurácia? Ela tem uma função pronta lá para calcular a acurácia, mas como que ela é calculada? Ela é calculada dessa maneira, né? Entenda o que está sendo feito, não seja apenas um apertador de botão, né? Você pode calcular na mão ou chamar uma função pronta para fazer isso para você. Você pode usar a função, claro que desde que é importante você entender o que está por trás, beleza? Então a acurácia aqui neste caso está dando 0,83, o que é muito bom. Quanto mais alta, melhor, vai até 100%, beleza? Só que a gente tem que ter um pequeno cuidado quando a gente trabalha com a acurácia. Se você olhar para ela, pode parecer que seu modelo está excelente, ele está acertando 83%, né? Mas será que isso é verdade, né? Então você tem que examinar um pouco melhor, né? Porque quando você tem duas classes, olha só, a acurácia, ela sim, você tem duas classes aqui. Tem a classe 0 e a classe 1. Suponha que o seu modelo, ele vai muito bem na classe 0, mas ele não vai muito bem na classe 1. Pode acontecer isso? Pode. Dependendo da quantidade de dados que tem, às vezes ele aprende muito bem uma classe e não aprende outra. É muito comum, né? Isso é chamado de desbalanceamento, quando você tem muitos exemplos de uma classe e tem poucos exemplos de outra classe, né? As classes estão desbalanceadas. Às vezes você precisa de muitos dados da classe 1, que é justamente quem tem diabetes, e não tem muitos, né? Já da classe 0, tem bastante. E às vezes você quer identificar justamente quem tem diabetes, né? Aí você pode enfrentar um problema de desbalanceamento. Eu não vou comentar detalhadamente esse assunto, porque não é interesse dessa aula, né? Poderia dar umas 5 aulas, 6 aulas só falando sobre o problema do desbalanceamento, né? Pra vocês entenderem como o buraco é bem baixo, né? Então pode acontecer de um modelo aprender muito bem uma classe e não aprender outra. E quando você olha para a acurácia, ela, como tem uma classe que está saindo muito bem em relação à outra, né? A métrica vai puxar o valor lá para cima, né? Às vezes você tem a classe 0 e a classe 1. A classe 0 está aprendendo muito bem, mas a classe 1 está aprendendo muito pouco. Mas como a classe 0 está aprendendo muito bem, então faz com que a métrica geral suba lá para cima. A acurácia ela é interessante para você olhar de maneira geral, mas tem que ter muito cuidado para bater o martelo só olhando a acurácia, né? Porque ela pode enganar, né? No mundo real, a gente não usa só a acurácia, a gente usa um conjunto das métricas. Você olha a acurácia, que é o desempenho geral do modelo, a taxa de acertos, mas você olha detalhadamente cada classe, né? Não é só a maneira geral, você vai olhar tanto a classe 0 como a classe 1 também, né? Isso aí que eu tô falando são apenas algumas informações extras, né? Um plusinho a mais para vocês. Agora a precisão ela é uma métrica mais sofisticada, porque ela vai responder o seguinte para você. Ela não quer saber somente se acertou ou não. Ela quer saber assim, ó. Ela vai responder a seguinte pergunta: de todas as classificações verdadeiras que o modelo fez, quantas de fato estão corretas, né? Precisão. Precisão é assim. De 100 classificações ditas como correta, a precisão vai responder o quê? Quantas de fato estão corretas, né? Beleza? Ou seja, o modelo disse que era positivo e de fato era. Então, quando eu estou trabalhando com a precisão, eu estou olhando para a classe 1, né? A classe verdadeira positiva, que em geral é a classe de interesse que eu quero. Beleza?
E como ela é construída? Nada mais é do que o verdadeiro positivo dividido pelo verdadeiro positivo mais o falso positivo. Perceba que a fórmula dela é mais simples do que a outra, né? Tem menos elementos. Mas ela te dá uma visão mais detalhada da classe 1, né? Porque ela responde, de todas que o modelo classificou corretamente, quantas de fato estão corretas, né? De todos os pacientes que ele disse que eram diabéticos, quantos de fato são diabéticos? É isso, beleza? Varia de 0 a 1, quanto mais alta, melhor. Neste caso, a nossa precisão foi de 100%, ou seja, de todas que o modelo disse que tem diabetes, de fato tinham diabetes, o que é muito bom. Existe outra métrica chamada também recall. Se você for traduzir para português, você pode chamar revocação. Ela é parecida com a outra fórmula, né? Mas aqui você, ao invés de olhar os falsos positivos, você vai olhar aqui os falsos negativos. Ela basicamente é os verdadeiros positivos dividido pelo verdadeiro positivo mais o falso negativo. O que ela vai responder? De todas as situações da classe positiva, quantas de fato estão corretas, né? De todas as situações da classe positiva como valor esperada, quantas estão corretas? Ou seja, ela vai responder o alcance, né? O recall está relacionado com o alcance no modelo. O quanto que ele conseguiu pegar de casos que de fato eram positivos. Beleza? Uma coisa é ele identificar as classes positivas, outra coisa é ele acertar as classes positivas. Beleza? As métricas recall e precisão, elas andam brigando uma com a outra. Enquanto uma sobe, a outra tende a diminuir, né? No final, você vai ter que fazer um trade-off, uma escolha entre a qual você quer, né? Entre a maior precisão ou o maior recall. Às vezes é preferível um maior recall do que uma precisão. Às vezes é ao contrário. Beleza? Uma tá subindo, a outra tá diminuindo. Elas estão em conflitos uma com a outra, né? Acaba que você tem que avaliar qual é a mais importante para você, né? E quem vai dizer isso vai ser o negócio. Há casos que você vai preferir a recall e há casos que você vai preferir a precisão, né? Olha só, vou dar um exemplo aqui, para ver se a pessoa tem câncer ou não. O que seria um falso positivo e o que seria um falso negativo? Falso positivo, o original era falso e o modelo previu positivo. Ou seja, o paciente não tinha câncer e o modelo disse que ele tinha, beleza? E o falso negativo, o original era positivo e o modelo previu negativo. Ou seja, né, no nosso exemplo, o paciente tinha câncer e o modelo disse que não tinha. Aí você raciocina comigo. Você deixar de diagnosticar uma pessoa que tem a doença é mais grave do que você diagnosticar uma pessoa que não tem a doença. Concorda? Aqui o falso negativo tem um impacto maior do que o falso positivo, né? Nessa situação de tratamento de doença. Às vezes é preferível você... É claro que a gente quer acertar o máximo possível, mas é preferível às vezes que você... De fato, quem tem a doença, o que o modelo pegue, né? Mesmo que ele pegue aqueles falsos positivos. A pessoa não tinha doença e tinha esse que tinha. Beleza? Então, recall você pode utilizar para esses casos em que o falso negativo seja preferível em relação ao falso positivo. Beleza? Neste caso aqui é preferível que é imprescindível que eu realmente pegue todo mundo que tem de fato a doença, né? Do que mesmo que faça uma diagnóstica errada ali. A pessoa disse que o paciente não tinha câncer e o modelo disse que tinha. Beleza? Nesse caso, se a gente for substituir lá os elementos, né? Nós temos o recall de 0,75. E a F1 score nada mais é do que uma medida, né? Entre as duas. É uma média, como se fosse uma média, né? Em que você vai usar duas vezes a precisão vezes o recall, dividido pela precisão versus recall. Deixa eu repetir aqui porque tocou um alarme. Duas vezes precisão versus recall, dividido pela precisão versus recall. É uma média harmônica, vai te dar uma medida, né? Considerando a precisão e o recall. Nesse nosso caso aqui, se a gente for fazer, ela dá 0,86. Beleza?
Então, olha só, tudo começa com a matriz de confusão, né? Aí é derivado delas a acurácia, precisão, recall e F1 score. Nós temos também outra métrica chamada curva, né? Aí tem a curva AUAC e a curva ROC. Só que para que essa aula não fique tão extensa, né? Vai ficar esse assunto para a próxima aula. Eu sei que é muito assunto, eu sei que essa aula foi um pouquinho mais punk, mas não se preocupe que conforme você for vendo aos pouquinhos, né? Com os exercícios, com os quiz, esse conteúdo vai ficando mais claro. À primeira vista pode assustar, eu me assustei, né? Mas isso é prática, gente. Aos pouquinhos você vai pegando, beleza? Um beijo no coração e até mais.